Visualize um cenário mergulhado em maldade e corrupção, onde homens ousam desafiar os limites sagrados buscando interagir e ter relações com seres celestiais e onde as filhas se tornam mães dos seus próprios pais. Hoje, desvendaremos a história de Ló, um homem cujas escolhas o colocaram no coração de eventos extraordinários. Prepare-se para contemplar o julgamento e a ira do Altíssimo, que culminará na destruição de uma cidade ímpia. Fique conosco até o final desta narrativa para entender as lições que ela nos oferece. Os primeiros registros de Ló na Escritura Sagrada encontram-se no livro de Gênesis. A partir do capítulo 11, a história de Ló, uma figura singular nas narrativas bíblicas, inicia-se com mistérios que cercam o seu nome. Alguns intérpretes sugerem que ele simboliza algo oculto, talvez um véu que cobre, refletindo a necessidade de discernimento e prudência diante das escolhas da vida. Após a morte de seu pai, Ló partiu de Ur dos Caldeus com sua família, acompanhando seu avô Terá, seu tio Abraão e Sarai. Quando Abraão deixou Harã, após o falecimento de Terá, Ló o seguiu até Canaã. Em tempos de escassez na terra de Canaã, eles desceram ao Egito buscando refúgio e provisão. Contudo, devido a enganos envolvendo o faraó, foram expulsos daquela terra, retornando a Canaã. Durante esse período, tanto Abraão quanto Ló prosperaram grandemente. Seus rebanhos e servos multiplicaram-se a ponto de a terra não mais suportar a convivência de ambos. Isso gerou contendas entre os pastores de seus rebanhos. O contraste entre as escolhas de Abraão e Ló tornaram-se evidentes neste ponto. Abraão, com sua fé inabalável e obediência às promessas divinas, escolheu confiar na providência de Deus. Ló, por outro lado, guiado por sua visão terrena, optou por estabelecer-se nas férteis, mais perigosas planícies próximas a Sodoma. Abraão, por sua vez, é lembrado pelo encontro com os 3 visitantes misteriosos sobre os carvalhos de Mamre. Certo dia, enquanto descansava à entrada de sua tenda, percebeu a aproximação de 3 homens, reconhecendo neles algo além do comum. Prostrou-se em reverência e ofereceu-lhes hospitalidade generosa, providenciando água para lavar os seus pés e alimento para fortalecer os seus corpos. Foi durante este encontro que Abraão e Sara receberam uma promessa grandiosa, a chegada de um filho, mesmo em sua velhice. Esta narrativa nos guia por um caminho de escolhas, fé e as consequências que delas advêm, convidando-nos a refletir sobre as lições eternas que a palavra de Deus nos ensina. Abraão, com humildade, mas também coragem, suplica ao Senhor em busca de justiça, perguntando: destruirás o justo com o ímpio? Seu diálogo com Deus é uma demonstração profunda de compaixão, justiça e íntima relação entre o patriarca e o Criador. Abraão insiste em sua intercessão, argumentando sobre a possibilidade de haver 50 justos na cidade, depois 45 e assim por diante até chegar ao número de 10. O Senhor, em sua misericórdia, promete poupar toda a cidade se ali forem encontrados 10 justos. Enquanto isso, em Sodoma, os 2 anjos visitam a casa de Ló, trazendo consigo um propósito claro: resgatar Ló e sua família antes do juízo divino. Porém, a corrupção e a perversidade dos habitantes se manifestam
novamente, quando os homens da cidade cercam a casa de Ló, exigindo que ele entregue os visitantes, o episódio expõe a completa degradação moral de Sodoma. Ló, em uma tentativa desesperada de proteger os anjos, oferece suas próprias filhas à turba, revelando o impacto devastador que viver em Sodoma teve sobre sua moralidade. Contudo, os anjos intervêm, cegando os homens que cercavam a casa e ordenando a Ló que reúna sua família e deixe a cidade imediatamente. Na madrugada seguinte, os anjos conduzem Ló, sua esposa e suas 2 filhas para fora da cidade, ordenando que não olhem para trás. Enquanto fogem, o juízo divino desce sobre Sodoma e Gomorra. Uma chuva de enxofre e fogo do céu consomem tudo, transformando as cidades em cinzas. A esposa de Ló, desobedecendo a ordem de não olhar para trás, vira-se e é instantaneamente transformada em uma estátua de sal, simbolizando o apego ao passado e a vida de pecado. Ló e suas filhas refugiam-se nas montanhas, onde novos eventos chocantes ocorrem. Em um ato de desespero e distorção moral, suas filhas embriagam Ló e têm relações com ele, buscando preservar sua descendência. Esse episódio sombrio ressalta como as escolhas feitas fora da vontade divina podem levar à degradação espiritual e à calamidade. A história de Ló é um alerta eterno sobre as consequências de se conformar ao mundo e desprezar os caminhos de Deus. Por outro lado, ela também destaca a paciência divina, a intercessão de justos como Abraão e o compromisso de Deus em salvar aqueles que ainda o buscam. Mesmo em meio à escuridão mais profunda, que esta narrativa nos inspire a buscar a justiça e nos afastar da corrupção e confiar na bondade e soberania do Altíssimo em todas as circunstâncias. Com lições profundas sobre escolhas, consequências e a graça de Deus, a história reflete como decisões aparentemente pequenas podem levar ao resultado duradouro e impactante, tanto para o bem quanto para o mal. A relevância contemporânea da história de Ló. A trajetória de Ló oferece insights valiosos para os cristãos modernos, especialmente no que diz respeito à influência do ambiente e às decisões tomadas em momentos de crise. O exemplo de Ló mostra que as escolhas baseadas em critérios materiais podem ter consequências espirituais. A decisão de Ló de se estabelecer perto de Sodoma, motivado pela fertilidade das terras, trouxe sérias implicações para ele e sua família. Isso destaca a importância de considerar as implicações espirituais das escolhas que fazemos. A influência do meio no caráter e na fé. O ambiente corrompido de Sodoma teve um impacto profundo na família de Ló, refletindo em suas ações e decisões posteriores. Essa realidade continua a ser um desafio para os cristãos que vivem em contextos onde os valores bíblicos são frequentemente desafiados. A misericórdia de Deus, mesmo em meio ao juízo. Apesar das filhas de Ló e das suas circunstâncias difíceis em que ele se colocou, Deus demonstrou misericórdia ao resgatá-lo. Isso revela a disposição divina de salvar e proteger aqueles que confiam em sua palavra, mesmo quando cometem erros. Consequências de atos impensados e impulsivos. As ações das filhas de Ló, embora motivadas pelo medo e desespero, geraram consequências duradouras, impactando gerações futuras.
Esse aspecto da narrativa enfatiza a necessidade de buscar a orientação divina antes de agir em momentos de dificuldade. A mensagem final. A história de Ló é uma advertência sobre os perigos de comprometer valores espirituais em troca de vantagens materiais ou conforto. Ela também ressalta a necessidade de uma fé firme e da confiança em Deus em meio a circunstâncias adversas. Ao mesmo tempo, a narrativa é um lembrete poderoso da graça divina e da disposição de Deus em redimir mesmo aqueles que enfrentam as consequências de suas próprias escolhas. Para os cristãos, a jornada de Ló serve como um espelho, incentivando a autoavaliação e a busca constante por um relacionamento mais profundo com Deus. Ela desafia os crentes a permanecerem firmes em sua fé, mesmo em meio às tentações e provações do mundo, confiando na promessa de que Deus é fiel e justo para guiar seus filhos ao longo do caminho, destacando a complexa e controversa relação dele com suas filhas após os eventos de Sodoma. Entretanto, após esse ponto, a história de Ló permanece envolta em silêncio. Não há registros bíblicos detalhados sobre seu destino final, se ele reconstruiu sua vida ou terminou seus dias na caverna nas montanhas. É significativo que o apóstolo Pedro mencione Ló em sua segunda epístola, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Reconhecendo-o como um homem justo que sofreu profundamente ao viver em meio à corrupção de Sodoma, essa menção reforça a visão de que, apesar de suas falhas e de suas escolhas erradas, Ló ainda era considerado um servo de Deus, angustiado pelas práticas ímpias ao seu redor. No Novo Testamento, Jesus também faz referência a Ló no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 28 ao 32. Ao destacar a destruição de Sodoma e a salvação de Ló como um aviso sobre a importância da prontidão e obediência nos tempos finais. Este relato nos lembra que, assim como no caso de Ló, as escolhas humanas têm consequências eternas e que a salvação está disponível para aqueles que confiam e seguem a Deus. A história de Ló nos ensina que, mesmo diante de erros e decisões equivocadas, a misericórdia de Deus é uma constante. No entanto, ela também alerta para os perigos de guiar-se pelas aparências ou desejos imediatos, sem buscar a orientação divina. Enquanto Abraão é lembrado como o pai da fé, Ló simboliza as dificuldades enfrentadas por aqueles que hesitam em confiar plenamente no Senhor. Por fim, a narrativa de Sodoma e Gomorra ressalta a relevância das escolhas éticas, especialmente em contextos de intensa pressão cultural. Como Paulo exorta em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Este chamado à transformação continua sendo essencial para os cristãos de hoje, incentivando-os a permanecerem firmes em sua fé e a viverem de acordo com os valores de Deus, independentemente das circunstâncias. Que a história de Ló nos inspire a refletir sobre nossas escolhas, a depender mais de Deus e a nos mantermos firmes na fé. Se você crê em Jesus Cristo e na palavra de Deus, deixe o seu amém aqui nos comentários
Inscreva-se no canal e continue conosco assistindo aos próximos vídeos sugeridos. Abraços e que Deus abençoe a sua vida.